1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 11. Vamos acompanhar a leitura, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, ó Pai. Dê instrução ao nosso coração, dê entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a sua palavra. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então hoje é a nossa última meditação dessa série aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. E aqui nós aprendemos muitas coisas extremamente importantes para a nossa vida. Por exemplo, que nós fomos chamados ao Senhor, que através do Senhor, através do que Cristo fez na cruz, então podemos então ter firmeza, podemos então ter alegria, podemos ter então paz no nosso coração, porque nós vivemos, mesmo vivendo em um mundo complicado, mesmo vivendo em um mundo de muitas perdas, mas nós temos Cristo Jesus, nós temos aquele que é a pedra angular. Ou seja, então, sabendo que aquele que é a base para a nossa fé, aquele que realmente sustenta o nosso corpo, o nosso coração, a nossa fé, o nosso entendimento, que é Cristo Jesus, então, ele aponta todas as coisas e ele, então, conclui, mostrando como um crente, então, ele deve viver debaixo dessa graça do Senhor. E ele coloca alguns pontos extremamente importantes para nós. E esse é o nosso tema, né? A graça que sustenta os humildes, a graça que sustenta os humildes. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos em um mundo que ama o orgulho, que realmente exalta o orgulho. Mas Pedro aqui, ele nos lembra, irmãos, que mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de aflições, a força do cristão está em se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. É através da poderosa mão do Senhor que nós podemos, então, ter conforto. Que nós podemos, então, viver e sobreviver a esse mundo caído, tendo esperança, alegres, confiando que é o Senhor que sustenta, é Ele que sustenta essa igreja, é Ele que sustenta cada família, cada lar aqui, é Cristo Jesus. Então, como que essa graça que sustenta os humildes é a graça do nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, aquilo que Ele proporcionou para todo aquele que nele crê. Então, através de Cristo Jesus, irmãos, nós aprendemos então como sermos servos, como nós podemos nos humilhar, assim, imitando a Cristo Jesus, como nós vemos nos evangelhos. E é sobre isso que o Espírito Santo ensina e usa a vida do apóstolo Pedro, instruindo esses irmãos. Para que a gente possa compreender um pouco sobre o contexto aqui, para a gente lembrar, né, um pouco do contexto aqui,
Lembre-se que no ano 70, o Império Romano, então, diante de algumas rebeliões que o povo judeu estava fazendo, ele vem e ele praticamente destrói toda Jerusalém e destrói de uma forma completa o templo. Isso foi dito por Jesus Cristo. Jesus disse que em um momento iriam destruir o templo. Afinal, não tem e não teria serventia o templo após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Afinal, ele é a prefiguração daquilo que mostrava ali. O templo, de fato, era aquilo que mostrava que era Cristo Jesus. Então, prefigurava, é como se fosse uma figura apontando para Jesus Cristo. Uma vez que ele veio, então, não há essa necessidade de um lugar, de um templo ali especial a Deus. Ou seja, nós podemos cultuar ao nosso Deus em espírito e em verdade, com a nossa vida, com o nosso coração. É claro aqui que a gente não está falando em um momento de culto. Há um culto, há um momento, então, onde nós, como crentes, nós vemos isso em Atos, que se reúnem para adorar, para engrandecer ao Senhor. Mas nós sabemos que, mesmo em meio a perseguições, eles conseguem, então, cultuar, seja em casa, seja num salão como esse. Nós podemos e nós temos a certeza que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor ouve a nossa adoração, porque nós estamos em espírito e verdade. E de fato nós devemos buscar isso constantemente, louvar, engrandecer, clamar ao Senhor em espírito e em verdade. Só que com essas perseguições, o povo que estava ali ao redor, em Jerusalém, então eles saem, porque o Império Romano então agora começa a perseguir. E começam a enfrentar, então, hostilidade. Eles começam a ter perdas, eles começam a ter incertezas. E eles sofrem tudo isso, irmãos, não é por algum crime que eles cometeram, mas por seguirem a Cristo. Eles seguem a Cristo, então são perseguidos. E Pedro, então, nesse contexto de uma igreja, então, que achou que ia estar bem estruturada, que achou que ia estar tudo organizado, que está tudo bonitinho, vem perseguições. E agora eles precisam ter a firmeza e relembrar quem é o que firma a fé deles. Que não somos nós mesmos. Que não é um templo, que não é algo bonito, e sim Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus é Ele que nos dá esperança. Como eu posso viver mesmo em momentos difíceis e viver neste mundo tão corrompido, nesse mundo que às vezes nos dá sim tristeza, nos dá sim cansaço, nos dá sim vontade de jogar todas as coisas para o ar, mas como eu posso permanecer firme em Cristo Jesus, é olhando para Cristo Jesus. E ele coloca algumas atitudes que todo cristão genuíno, ou seja, todo seguidor de Jesus, precisa ter. Ele coloca aqui dos versículos 5 ao 11. Ele chama, então, toda a comunidade a mostrar humildade. Versículos anteriores, irmãos, do capítulo 5 mesmo, versículo 1 ao versículo 4, os irmãos podem notar que ele chama, então, a esse senso de humildade, esse senso de compromisso, esse senso de cuidado com a vida cristã, de fato, com os pastores, com os presbíteros. E agora ele não fala mais só com os pastores, com os presbíteros. Agora ele está falando para toda a comunidade, para toda a igreja. Ele fala, olha, vocês irão vencer o maligno. Vocês irão vencer a própria carne. O mundo, primeiramente, com humildade. Depois, com vigilância e firme confiança em Deus, porque é Deus que nos sustenta, mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento é algo que sempre vai acontecer na nossa vida, ou do nosso irmão, ou de alguém. Mas como eu vou permanecer firme através desse sofrimento, através de Cristo? E a âncora desse texto aqui, quem sabe de toda a carta, irmãos, é apontada aqui, dizendo no versículo 5, no quinto versículo do capítulo 5, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Pedro ele une essa doutrina, isso que de fato aponta a Escritura Sagrada, aponta de quem é Deus, quem nós precisamos entender quem é o Senhor e como eu devo viver. E ele aponta que uma fé verdadeira se manifesta com o coração submisso, vigilante e esperançoso. Irmãos, como eu consigo então ter um coração submisso?
Como eu posso então ter um coração vigilante? Como eu posso ter um coração esperançoso? Só pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode nos sustentar, irmãos. A graça de Deus torna tudo isso possível. Então, entendendo esse contexto, irmãos, do que os cristãos daquela época estavam vivendo, que nós também vivemos e enfrentamos, aqui Pedro, para ele encerrar essa carta, ele fala, olha, tem algumas atitudes indispensáveis para o crente fiel. A primeira é humildade diante de Deus, a segunda é vigilância diante do inimigo e a última que nós iremos meditar, firmeza na esperança da graça do Senhor. Então, o primeiro ponto é humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, versículo 5 ao versículo 7. Ele diz assim no versículo 5, peço igualmente aos jovens e sejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olha só, irmãos, o que ele aponta aqui. É interessante quando a gente vai pesquisar um pouco sobre essa ideia de cingir-vos. Aqui essa ideia vem de como se você estivesse vestindo algo. Esse cingir aqui é colocar uma roupa. Ou literalmente tem a ideia de vestir um avental de um servo, de colocar uma roupa de um servo aqui. Ou seja, Pedro, possivelmente, irmãos, está, ao escrever a essa igreja amada, a esses irmãos aqui que estão passando por dificuldades, que precisam ouvir sim essa palavra, eles estão dizendo, vocês lembram de Cristo? Dos evangelhos? Eu lembro, eu estava ali com ele, e possivelmente Pedro aqui lembrou e escreve aquilo que ele viu no próprio Cristo. No próprio Cristo que vestiu-se de servo. Aquilo que em Marcos capítulo 10, versículo 45, se não me engano, diz que o próprio Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele também mostra uma coisa que realmente constrangeu este apóstolo, ou aquele simples seguidor, antes da sua conversão genuína ali ao Senhor. Ele vê de fato aquilo que está em João 13, capítulo 13, versículo 4, a 5, dizendo onde Cristo ele pega uma toalha, ele lava os pés dos discípulos. Então ele está falando, igreja, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender, nós precisamos compreender que nós precisamos nos vestir de humildade. Entender que a humildade é extremamente importante para o servo, para o seguidor de Jesus. E aqui ele evoca aquilo com espírito, dizendo assim, a humildade do cristão precisa ser, então, essa vestimenta, como se fosse essa vestimenta do cristão. E algo interessante também, porque ele chama a atenção lá de um provérbio, lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Ele cita aqui, no versículo 5, dizendo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeiramente, irmãos, a gente vê que Pedro ele usa esse contexto para apontar aos irmãos como nós devemos viver, porque nós somos amigos de Deus, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Ele trabalha isso a carta toda mostrando quem vocês são. Vocês são herdeiros, vocês precisam viver com essa atitude, uma atitude de herdeiro. E esse verbo resiste aqui é um termo curioso, mas é um termo militar. Basicamente ele está dizendo assim, Deus, ele se coloca em linha de batalha contra o orgulhoso. Então, vivendo uma vida de orgulho, vivendo uma vida onde eu creio que, eu acho que eu tenho, sim, todas as forças possíveis para enfrentar tudo que acontece na minha vida e não depender do Senhor, ele coloca isso daqui, olha, Deus, ele resiste, ou seja, Deus, ele se opõe, colocando Deus em linha de batalha contra o orgulhoso. E esse contraste aqui, ele é chocante, irmãos. É chocante porque o soberbo, ele tem Deus por inimigo,
mas o humilde, ele tem Deus como aliado. Ele anda com o Senhor, ele conversa, ele tem um relacionamento profundo com o Senhor. E em seguida aqui, nós vemos que Pedro ele nos chama a submeter o nosso coração. Nós vemos em vários momentos a palavra de Deus falando que aquilo que mais precioso que nós temos, nós precisamos guardar. O que é, irmãos? O nosso coração. O nosso coração. Nós precisamos, então, submeter o nosso coração ao senhorio de Cristo. Sabemos que através do coração, um coração inclinado na palavra, um coração que ama, que busca, que está atento à palavra do Senhor, de fato, ele tem esse coração. E aqui no versículo 6, nós vemos aqui, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, não no meu tempo, mas no tempo oportuno, vos exalte. E essa mão poderosa aqui nos lembra muitas vezes dessas intervenções redentoras do Antigo Testamento. Quando o Senhor, de fato, ele vem, ele mostra, ele aponta. Então, olha só aquilo que deve estar no coração, na mente do cristão. Buscar uma vida de humildade. Buscar entender que eu dependo do Senhor. De fato, eu necessito do Senhor na minha vida. É Ele que me mantém de pé em um mundo de caos. Em um mundo que se desfaz, muitas vezes, da mesma forma que Ele sustentou todo aquele povo. Toda aquela história que nós vemos que se conecta com o Novo Testamento, o povo do Antigo Testamento. É com a mão poderosa, é com o seu poder extraordinário que ele sustentou aquele povo. Ele fez com que aquele povo não se perdesse. É o Senhor, o nosso Deus. Então, aqui nós vemos, irmãos, que essa mão que liberta, ela protege, ela conduz. Por isso, humilhar-se debaixo dela é reconhecer o controle da história que está nas mãos do Senhor. O cristão, então, ele diz, Senhor, eu reconheço. Eu procuro, Senhor, ter um coração humilde, porque de fato eu sei que a mão poderosa do Senhor está governando tudo. E se o Senhor está governando tudo e governou o Antigo Testamento, governou aquele povo ali do Novo Testamento, o Senhor governará também e trilhará da melhor forma possível, segundo a sua vontade, a minha vida, a vida também dessa igreja, de cada irmão aqui. É isso que o Senhor aponta e o Senhor fala a nós nesses versículos. No versículo 7, ele acrescenta o seguinte, depois de tudo isso, de uma humildade, de ter o coração submetido ao Senhor, entendendo que é o Senhor que está cuidando, que é o Senhor que está sustentando a nossa vida. Olha só o que ele acrescenta no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo aqui, lançar, ele indica jogar completamente fora de si mesmo. É isso que o texto está apontando para nós, irmãos. Você tem aquela carga, aquele fardo, e por isso que Jesus ele fala, olha, lançai sobre mim. Pegue o meu jugo. Esteja comigo. A palavra de Deus apontando tudo isso. Sabe que, de fato, o nosso fardo, o pecado, ele esmaga a sociedade. O pecado em si, o mundo, o inimigo, ele esmaga, muitas vezes, a nós. Mas quem de fato cuida e cuidará da nossa vida e deve cuidar de toda a nossa ansiedade, irmãos, quando vier, é o Senhor. Então ele fala, jogue completamente fora de si. Jogue ao Senhor. Entregue o fardo pesado. Então, o que vemos aqui, irmãos? Pedro ele está apontando para esses irmãos e dizendo assim, nós entendemos e o cristão ele não nega as preocupações. O cristão ele sabe que sim, muitas vezes nós temos preocupações, que nós temos dificuldades que fica ali apontando e às vezes travando com que a gente possa prosseguir. Mas o Senhor ele diz para a gente não ficar para aquilo conosco. Ele diz para que a gente possa transferir ao cuidado soberano do Pai. É o Pai que cuida, é o Pai que realmente trabalha sobre todas as coisas, ainda mais sobre as nossas preocupações. É Ele que cuidará. John Stott, ele comenta sobre isso dizendo assim, a humildade que lança suas ansiedades sobre Deus é a mesma que confia na sua providência. O orgulho
por outro lado, carrega esse fardo sozinho. E nós sabemos que muitas pessoas estão doentes. Sabemos que muitas pessoas não conseguem sair da cama, de casa, porque elas procuram carregar esse fardo sozinho. E a resposta, a solução disso, irmãos, não está em terapias qualquer. Não está em remédios. Isso pode ajudar, de fato. Mas, se essa pessoa, ou se você não colocou primeiramente o seu coração em Cristo Jesus, dificilmente você livrará dessa ansiedade, de todas essas preocupações. Então o Senhor, ele coloca primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de remédio, antes de qualquer coisa, coloque as suas preocupações, as suas ansiedades no colo, sobre as mãos desse bondoso, desse soberano Pai, desse Deus grandioso. Então, irmãos, se o chamado à humildade que o Senhor nos chama para a gente poder resolver todos os problemas da nossa vida, é colocar primeiramente em humildade. Lançai e colocar e humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Só que a segunda ideia que o texto aponta também é a vigilância. Então eu preciso humilhar diante do Senhor, sabendo que é o Senhor que cuida. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas eu preciso também ser vigilante, pois quem se submete a Deus não vive adormecido diante de um inimigo. Nós, então, estamos conscientes, entendendo também que precisamos batalhar. E essa é a segunda ideia, então, que o texto aponta para nós. Sede sóbrios e vigilantes, resistir ao diabo. Olha o que o texto diz no versículo 8. Versículo 8 ao 9, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Essa ideia aqui, irmãos, sobre sede sóbrios, é basicamente dizendo assim, mantenham-se com a mente clara, despertos. Ou seja, vocês sabem que é o Senhor que cuida. Então eu vou ficar sentado, eu vou ficar com os olhos fechados, eu vou ficar de fato com a minha mente tranquila. O Senhor, ele coloca, não. Você precisa, então, estar desperto, você precisa se submeter à vontade do Senhor, ter essa humildade de reconhecer que você necessita do Senhor, mas você, como um bom soldado, você precisa estar vigilante. Você precisa olhar não só para o seu coração, mas aquilo que acontece no mundo que pode sim, muitas vezes, te influenciar, te deixar para baixo. Então, olhe só como ele nos ensina a ter uma firmeza espiritual, irmãos. Precisamos olhar para esse texto aqui, entender que o Senhor nos chama para sermos sóbrios, vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui, que ele coloca sobre essa ideia sobre ser sóbrio, ter essa mente clara, desperta, é o oposto de uma distração espiritual. Então essa ideia vigilantes é o mesmo termo usado por Jesus. Sabe em que momento, irmãos? Lá no Getsemane. Então talvez, pode ser, que Pedro, então, ele está mais uma vez lembrando e aconselhando os irmãos da restauração que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dele. Ele fala assim, olha, quando eu não fui vigilante, quando eu não olhei, não percebi, não me atentei às coisas que estavam acontecendo ao redor, eu achei que estava tudo bem. Eu não vi o meu Senhor. Eu não vi Cristo Jesus, o meu Salvador, chorando, sofrendo. Eu não olhei essas coisas, eu não percebi essas coisas e eu dormi. Eu não fui vigilante. E ele usa a mesma expressão que Jesus ele fala para eles lá no Getsemane. Vigiai e orai. Vigiai e orai para que vocês não possam cair em tentação, para que de fato o inimigo não vença sobre vocês. E Pedro, ele dá o mesmo, agora como um apóstolo, agora como um homem restaurado, agora como um homem cheio do Espírito Santo, ele fala a mesma coisa para a igreja, para todos nós. Não esquecemos, nós precisamos resistir
com fé, firmes na fé. É a fé que nos sustenta, irmãos, diante desse mundo que se desfaz. Então, aqui, Pedro ele diz para nós um princípio que parece óbvio, mas às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente esquece. O inimigo, ele é real, ele não é simbólico. Quando fala o inimigo da nossa vida, quando fala do diabo, a gente não está falando de uma mitologia, a gente está falando de algo real que acontece conosco. Está ali ele vigiando, olhando, e Pedro, ele usa um recurso aqui que muitos daqueles irmãos estavam entendendo perfeitamente. Aqui naquela época, irmãos, muitos homens, mulheres, jovens, crianças, eles iam ali para aquele ponto turístico que acontece quando as pessoas vão para a Itália, ali o Coliseu, e ali, diante daquele espetáculo, em alguns momentos, eles também soltavam leões e soltavam cristãos ali para serem devorados. Então, diante dessa alusão, quando ele escreve isso daqui, os cristãos daquela época eles já sabiam já o que ele está falando. E ele usa muito bem esse exemplo que vai de encontro a eles, onde eles estão num campo de batalha, onde eles estão num território inimigo, e o único que pode os ajudar, o único que pode, de fato, fortalecer eles naquele momento tão terrível que eles irão passar, é a fé em Cristo Jesus. Da mesma forma, conosco, irmãos. Eu só conseguirei viver, permanecer firme nesse mundo, se eu estiver depositando a minha vida, a minha fé no Senhor, não nas pessoas. Isso vai ser passageiro. Isso vai fazer com que você caia. Mas no Senhor vai te fortalecer. E aqui ele descreve também essa ideia do adversário até como um acusador judicial. Alguém que busca a nossa condenação. Então, o diabo, a gente tem que lembrar, irmãos, que ele não tem poder autônomo, mas ele atua tentando minar a fé dos santos. Ele procura tirar, acabar, destruir a fé dos santos. E como eu consigo, então, olhando para o Senhor, buscando, tendo fé, orando mais, vigiando, assim como Cristo ensina Pedro, Pedro nos ensina, nós precisamos vigiar, estar mais próximo do Senhor. E Pedro ele coloca no versículo 9, Pedro não manda temer a Satanás. Isso que é interessante. Ele não fala assim, vocês precisam ter medo, porque Satanás é poderoso, a hora que ele vai fazer na sua vida. Não. Ele fala, não tema, mas resistir-lhes firmes na fé. A fé do Senhor, o Senhor é muito mais poderoso. Esse verbo aqui, resistir, irmãos, é o mesmo que Paulo usa em Efésios capítulo 6, versículo 13, sobre ali o resistir, a partir do momento que o cristão ele coloca a armadura de Deus, a armadura, o escudo da fé. Então, somente através da palavra, através da fé, através do Senhor, que nós poderemos permanecer fé, até mesmo após o combate. Martin Lloyd Jones, ele observou e comentou sobre esse texto dizendo assim, o diabo não teme crentes animados, mas teme crentes firmes. Homens e mulheres que conhecem a verdade, que não se movem por emoções, mas pela fé em Cristo. Muitas vezes você pode estar animado, mas a sua fé não está fixa na palavra, no Senhor. Então, quando vier a tempestade, você vai cair. Então, somente estando na palavra, na rocha que é Cristo Jesus, nós poderemos, então, ser firmes. E aqui, às vezes, irmãos, como ele está falando para a igreja, às vezes a gente acha que só a gente está sofrendo, muitas vezes. Por isso que ele trabalha essa ideia, né, para a gente não ser orgulhoso, para a gente não ser também esse sentimento de achar que é só a gente que sofre, só a gente que acontece coisas terríveis conosco. Mas Pedro, ele também consola, falando assim, olha, há outros irmãos que estão sofrendo e há outros irmãos também resistindo a Satanás, vivendo por fé. Ele diz assim, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, a luta espiritual, irmãos, ela é coletiva, ela não é individual. O cristão, ele não deve sofrer, ou não deveria sofrer de forma isolada. Há um exército de irmãos sustentando cada um.
pela graça, cuidando cada um. Então, de fato, se eu quiser tentar vencer sozinho, não vou conseguir. Mas eu preciso, então, olhar para essa graça, olhar para aquilo que o Senhor fez na minha vida e saber que há irmãos também que estão sofrendo, há irmãos que também estão passando por dificuldades. E assim, juntos, seremos fortes pela graça do Senhor. Não porque nós estamos juntos, mas pela graça, pelo amor, pelo Senhor na nossa vida. Então, lembre-se, a luta não é individual. A luta, ela é coletiva. Então, muitas vezes nós falamos, vou deixar isso para lá, não vou pedir, não quero que ninguém se intrometa na minha vida. E a gente aprende a primeira coisa que Pedro ele fala, não seja orgulhoso, não seja soberbo. Muitas vezes nós não desenvolvemos a nossa fé, não crescemos no Senhor, porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós resolveremos tudo sozinhos. Mas devemos lembrar, sim, que temos uma igreja e precisamos ser essa igreja que abraça, que ama, que ora, que cuida, que consola, da mesma forma que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então, irmãos, enquanto o sofrimento ele parece ser muitas vezes longo demais, Pedro nos conduz a esse terceiro movimento, mostrando a fidelidade de Deus que restaura e fortalece os seus. Então, o terceiro ponto, a terceira ideia é: o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. Diz assim, versículo 10 ao 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos, porque precisamos declarar isso. Precisamos colocar, de fato, não que ele precise, mas colocar o Senhor no lugar da nossa vida, da nossa igreja, do nosso coração. E aqui está todo o clímax teológico do texto, de toda a carta. Pedro, ele usa a expressão Deus de toda graça. Isso aqui resume o evangelho, irmãos. De fato, o pecador, ele consegue acesso aos céus, ele é herdeiro, ele é filho de Deus por causa desse Deus que derrama a graça. Eu consigo viver uma vida, então, mesmo nesse mundo, irmãos, tão sofrido, muitas vezes, por causa da graça do Senhor. É a graça do Senhor que me sustenta. E eu não tendo uma vida, um coração orgulhoso, achando que sou eu que estou fazendo algumas coisas, eu então consigo agradecer a mais esse Deus, louvar mais esse Deus, sabendo que as coisas que eu tenho na minha casa, as coisas que eu consigo proporcionar para a minha família, tudo isso vem de Deus. Tudo vem desse Deus de toda a graça. E até mesmo a firmeza da minha fé. Até mesmo no último dia se eu conseguirei permanecer firme. É o Deus de toda a graça que nos sustenta, que nos chama a viver uma vida por inteiro. Então, tudo que o crente tem, suporta, provém dessa graça divina, irmão. Somente. Aqui ele usa uma estrutura muito interessante. Ele diz aqui, aperfeiçoar. O que significa isso, irmãos? Significa restaurar aquilo que foi quebrado. De fato, nós fomos quebrados lá no Jardim do Éden. O pecado destrói, o pecado de fato desanima a nossa existência. Mas quem pode nos aperfeiçoar para vivermos com alegria, mesmo nesse mundo? O nosso Deus em Cristo Jesus. Firmar, ele usa uma outra expressão aqui no versículo 10, que você pode acompanhar. Ele diz assim, firmar. O que significa isso? Colocar em posição estável. De fato, eu estava morto. E, da mesma forma que um morto, ele fica deitado, ele não fica de forma estável, eu em Cristo fui ressuscitado. E isso que fala sobre a união que nós temos em Cristo, na morte, na ressurreição em Cristo. Então, o único que pode firmar, colocar em uma posição estável a minha vida, a minha família, a nossa igreja, é o Senhor. Ele coloca uma outra ideia, fortificar, dar vigor interno. Daquela saúde, aquele vigor maravilhoso, somente o Senhor. E, por último, ele usa a expressão fundamentar, que é assentar-se sobre uma base sólida. Então,
momento de preocupação, de ansiedade, onde eu vou conseguir, então, ter essa base sólida, fundamentando no Senhor Jesus Cristo, pelas Escrituras. Então, Pedro quer nos mostrar, irmãos, que o Deus que nos cuida, o Deus que nos criou, ele é o mesmo Deus e o Deus que é o agente da restauração da nossa vida. Ou seja, não é por esforço, não é por intermédio da minha sabedoria e inteligência, mas é pelo próprio Senhor. É Ele que nos restaura. E Pedro, ele aponta tudo isso. Ele fala, irmãos, lembre-se disso. Sejam humildes. De fato, sejam vigilantes. De fato, entendam que o Senhor de toda graça vai aperfeiçoar vocês. Então, ele coloca uma outra ideia aqui também, falando sobre esse sofrimento temporário, né? Por um pouco. Ele diz que, de fato, o que é, se às vezes a gente conversa isso de forma informal, né? O que às vezes é 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, né? Comparado à eternidade com o Senhor, longe do sofrimento. De fato, aqui nós vemos que isso daqui, irmãos, deve dar ânimo a nós. Saber que eu passarei a eternidade com o meu Senhor. Eu sei que muitas vezes, por um breve momento, eu choro, eu me desanimo. Eu sei que acontecem coisas assim que eu questiono muitas coisas, mas eu tenho que lembrar que isso é pouco comparado à eternidade que eu passarei com o Senhor. E, às vezes, talvez a gente pode até esquecer disso, quando nós estivermos com o nosso Deus. João Calvino, quando ele escreve, comentando sobre esse final, ele diz assim, o Senhor permite aos seus filhos que muitas vezes sejam abatidos, para que aprendam a depender somente dele, mas jamais abandona. Ele mesmo os restaura, a fim de que saibam que a perseverança é um dom da graça, é um dom de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos colocados achando que nós podemos e temos forças total, de tudo para nós vivermos uma vida perfeita nesse mundo. Só que o Senhor constantemente ele nos lembra que nós necessitamos dele, que tudo isso é dom, é um presente, é graça, e por isso que nós somos alegres, porque o Senhor me sustenta. E por isso Pedro ele conclui dizendo: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, ou na minha versão a NAA também, a ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, toda essa exortação aqui culmina em adoração. Ele fala o que nós precisamos ter no nosso coração, mas ele não fala assim para a gente ficar para baixo. Ele fala, isso daqui você tem que ter em mente para você adorar, para você viver, para você jubilar a esse Deus maravilhoso, que cuida, que sustenta a você, e que você, muitas vezes, quando está fraco, é Ele que vai te fortalecer. Então, a humildade, irmãos, a vigilância e a perseverança existem para a glória de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, para que a gente possa concluir, Pedro ele nos leva do chão do sofrimento ao trono da graça. Ele fala a irmãos que estão sofrendo, ele fala que o mundo é complicado mesmo, mas nós precisamos então ser parecidos com Cristo, viver uma vida de graça que vem de Cristo Jesus. Ele nos mostra, irmãos, que a vida cristã não é sustentada por autossuficiência, mas pela mão poderosa de Deus. E quem se humilha no tempo oportuno, Deus exaltará. Quem confia será restaurado, e quem vigia vencerá o inimigo. A verdadeira força da igreja, irmãos, a verdadeira força de todos nós está na dependência do Senhor. Não é fazendo coisas mirabolantes, é depender do Senhor. E é aí que está a chave da questão, porque muitas vezes nós não queremos depender desse Deus. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos, mas o Senhor nos chama a atenção, pedindo para que nós possamos viver uma dependência dele. Mesmo no momento de alegria, e às vezes é mais fácil, né, depender do Senhor no momento de riqueza, de alegria, de saúde, mas até mesmo no momento de fraqueza, momento de perseguição, como esses irmãos estão passando.
Quem sabe nós passaremos também por momentos assim de perseguição, irmãos, e que nos manterá firmes. Se assim, muitas vezes nós reclamamos às vezes do frio, do calor, reclamamos às vezes de qualquer coisa, né? Mas e quando vier então a perseguição, quando vier algo forte mesmo na nossa vida, o que vai te manter firme mesmo? O que vai te manter crente mesmo? É permanecendo no Senhor, em vigilância constante, orando, crendo e sabendo que é o Senhor que nos sustenta e precisamos viver para a glória dele. Algumas aplicações, então, para a gente lembrar da nossa meditação dessa noite, irmãos. Primeira coisa, cultive a humildade diária. Lembre-se, o orgulho é uma resistência contra a Deus ou a Deus. Então, humildade é aliança para a sua graça. Então, assim, examine sempre, irmão. É o que eu preciso fazer, é o que todos nós precisamos examinar constantemente o nosso coração. Há áreas onde você ainda luta para vestir de servo, de dependência do Senhor, de colocar que o Senhor Jesus cuida da sua vida, da sua família. É algo diário que a gente precisa fazer. É uma prática diária. Uma outra ideia que eu coloco aqui também para a gente lembrar, irmãos, é entregue as suas ansiedades. Ou seja, irmãos, ore literalmente lançando sobre o Senhor as suas preocupações. Faça disso, quem sabe, uma disciplina espiritual constante na sua vida. Cada preocupação que você lembre, anote e fale ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou entregando isso daqui. Eu estou entregando a minha vida financeira, a minha saúde, a minha família. São preocupações que me tiram do sono, ó Deus. Eu coloco diante de Ti, ó Pai. Só o Senhor tem o poder para me restaurar, para me ajudar. Terceiro, vigie a sua mente e o seu coração. É o que o Senhor nos manda. Lembre-se que Satanás, o diabo, ele é um leão. Ele está ao redor, não só de nós, da igreja, para ver se alguém está tão fraco assim, quem sabe pronto para nos devorar. Então, vigie sua mente e o seu coração. A sobriedade espiritual começa na vigilância dos pensamentos. Cuidado com distrações. Veja o que de fato distrai você para que aquilo possa enfraquecer a sua fé. Não olhe para essas coisas, né? Assim como Pedro também, às vezes ele pode ter pensado, né? O que fez com que ele caísse no mar e começasse a afundar, quando ele começou a andar, ele esqueceu de olhar o Senhor, Jesus. Ele começou a olhar as preocupações, ele começou a olhar os trovões, a tempestade, e ele começou a afundar. É um exemplo real que aconteceu. E Pedro, ele aponta isso para nós, para que a gente possa permanecer firme diante do Senhor. Irmãos, lembre-se também da esperança, que é confie na restauração final. Lembre-se que o sofrimento ele tem um prazo. A graça de Deus não tem prazo. Então, o sofrimento, as coisas que nós vivemos aqui neste mundo, vai acabar. Mas a graça, o poder do Senhor é eterno. Então, mesmo que a noite pareça longa, o Deus de toda a graça está restaurando. Como diz no versículo 10, firmando, fortalecendo e fundamentando cada um de nós, irmãos, para que a gente possa permanecer firme. Então, resumo, é aquilo que Pedro coloca para nós. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. É Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Que de fato, irmãos, nós como igreja possamos viver essa verdade. Vestir humildade, guardar e sermos guardados pela graça. Entendemos que a vitória pertence ao Senhor, a graça, a salvação pertence ao Senhor. E de fato possamos lembrar disso sempre, para que a gente possa ser fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Vamos ter esse tempo de oração silenciosa, lembrando disso. Eu preciso depender mais de Jesus, eu preciso vigiar mais,
Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame sua graça, ó Pai, o dom verdadeiro a essa igreja, a cada um de nós, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, nós esquecemos que nós devemos correr aos seus braços, recorrer sempre ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor, Pai, que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, ó Deus, que aumenta a nossa fé, é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos dá alegria, ó Pai, para vivermos diante das dificuldades, ó Pai, para que a gente possa depositar as preocupações, nossas ansiedades. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Coloque no nosso coração, ó Pai, que o Santo Espírito inunde o nosso coração da informação maravilhosa, que é a graça, que é o sustento, que é o cuidado que o Senhor tem em nossa vida e tem na nossa família, ó Pai. De fato, que as distrações deste mundo, ó Pai, não possam estar em evidência na nossa vida. Possamos olhar firmemente, ó Pai, a Jesus Cristo. E mesmo quando essas distrações vierem em nossa vida, a gente querer dar uma olhada, querer de fato distrair, ó Pai, a gente possa, ó Deus, ser corrigido pelo Senhor, para que a gente possa voltar aos caminhos do Senhor, amar, viver, vencer, ó Pai, através do Senhor. Nós pedimos isso. Seja conosco, cuide da nossa semana, cuide da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém.